Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 19, lá no sepultamento de Jesus. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas eu queria que você só compreendesse hoje. Eu fiz questão de falar essas coisas para vocês entenderem a humanidade, entenderem de verdade o que está no nosso coração hoje, que isso precisa ser expandido para a sua vida, o amor pelas pessoas. Para onde os olhos de Jesus estão olhando. A gente precisa descobrir. A gente precisa descobrir quem Ele ama. A gente precisa andar na rua e saber os amores de Jesus. Pessoas que Ele ama e que Ele quer tocar, nós precisamos descobrir. Amar pessoas não é suficiente sem Ele, sem a presença dEle, porque amar pessoas, tem vários ministérios, igrejas, outras religiões que também amam pessoas, mas não tem a revelação do Cristo. Então amam pessoas, oferecem todo tipo de coisa, mas não conseguem oferecer o mais precioso, que é em princípio a salvação e depois o relacionamento, o reino, a vida com Deus, a eternidade em vida. A gente precisa ter essa consciência, o poder que há dentro de você através do Espírito Santo, você amar pessoas e ser direcionado pelo Espírito Santo, é a coisa mais preciosa que existe. Você não tem desculpas. E a Bíblia diz, em João capítulo 19, a respeito de duas coisas. A Bíblia diz assim, depois disso, porque Jesus já está morto, crucificado, morto. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, 38, perdão, lá no finalzinho do 19. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Eu não tenho tempo agora, e eu preciso desenvolver isso. Daqui para frente eu pretendo ministrar sobre isso, pelo menos mais uns 2 domingos, para que a gente possa compreender efetivamente o ato completo, e o que esses homens fizeram, e o que as profecias dizem sobre isso. Mas eu estou igual o Anderson hoje de manhã, ele precisava falar um monte de coisa, mas deu meio-dia. Eu falei, mais meia horinha. Só que quando ele falou assim, então pessoal, passou 30 minutos. Um era líder do sinédrio, outro era um principal da sinagoga. Presta atenção aqui. 2 discípulos de Jesus escondidos, um encontrava à noite, outro se escondia para não aparecer, para não ser julgado pelo sinédrio. Leis de Deus, leis dos homens,
escrevendo leis, determinando leis entre o povo, homens da lei, homens de decisões políticas no povo judeu, homens de autoridade que não poderiam se misturar com um Messias, não com o Messias, com um Messias que aparecesse. O tal do caminho, o tal que estava se dizendo Filho de Deus, aquele que para eles blasfemou. Eles se encontravam com Jesus escondidos, mas eram discípulos. E a Bíblia nos mostra que eles quebraram todos os protocolos que eles poderiam quebrar, indo retirar o corpo de Jesus da cruz. Essa quantidade de mirra e aloés, que é para cura, para cicatrização e para perfumação de um corpo que vai ser sepultado, essa quantidade em libras aqui, dá mais ou menos 35 quilos. Nenhum rei foi embalsamado com 35 quilos de mirra e aloés, bálsamo de cicatrização e perfumação de um corpo para o sepultamento. No meio de uma sala de oração que a gente estava com esse conselho aqui lá em casa, a gente convidou os hippers para ministrar. Cara, vem essa noite ministrar adoração com a gente. A gente estava no meio da sala, adorando Jesus. Um anjo entra na sala. Eu sei que ele entrou e veio atrás da gente, ficou atrás da gente numa escada. E eu sabia que ele estava aqui. Quando eu começo a falar sobre o que o Senhor me entregou nesse texto, e eu falo a frase, santo zelo, o Augusto se manifesta lá e falou assim, entrou um anjo aqui. Eu falei, mestre, tu tendo revelações? A profeta, esposa dele, profeta, olhou para lá e falou assim, agora pronto. Não, estou só fazendo um teatro aqui. Eu falei assim, você tem um anjo aqui, onde é que ele está? Ele falou, atrás do senhor aí na escada. Aí eu falei, então ele está mesmo. E a gente sabia que tinham coisas sendo anotadas. A gente sabia que ele estava escrevendo, que a gente ia falar. E nós começamos a falar sobre santo zelo, e a adoração se intensificou. E isso ficou no nosso coração. E quando nós comentamos, na nossa reunião da mídia, que o nome da conferência ia ser Santo Zelo, trocar aqui. Gente, vocês estão vendo um momento muito emocionante aqui. Esse bichinho aqui não acaba a bateria nunca, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Resolveu acabar. E a gente começou a falar sobre isso. O Lucas e a Yasmin falaram assim, cara, a gente tem um amigo que ministrou na escola do Gui Tavares, que fala sobre zelo. E ele usou essa expressão, santo zelo, no dia, né? Foi uma coisa assim. Santo zelo, veio o Anderson. Eu falei, vamos chamar esse cara para ministrar aqui na igreja, na nossa conferência. Só que foi muito mais do que isso. Foi mesmo. Fizemos uma videochamada no meio do Natal, né? Para o Natal e vamos reunir. Foi isso mesmo. Isso aconteceu com a gente um pouquinho depois que a gente voltou dos Estados Unidos. Era outubro, não era? Setembro ou outubro. A gente está desde esse tempo orando ao Senhor para entender o que essa palavra estava falando a respeito da gente. O que esses dois homens fizeram foi quebrar todos os protocolos de vida deles, crendo na ressurreição do corpo de Jesus. Crendo na ressurreição de Cristo. Porque não havia possibilidade, na minha cabeça, não havia possibilidade. Eu comecei a orar, Senhor, por que tanta coisa? E nós temos gente aqui, conhece muito mais que a gente aqui, pode dizer outras coisas. O que ele falou com a gente foi o seguinte:
Foi profético porque esse nível de embalsamamento que foi feito com Jesus foi feito para estruturar aquele corpo por muito mais tempo do que um corpo normal. Porque o envolvimento com aloés e mirra segura a putrefação do corpo por muito mais tempo. Agora, 35 quilos envolvidos no corpo, lavado o corpo com esse tipo de perfume e curativo, e depois envolvido com lençóis, guardado com lençóis, não tinha outra explicação, senão eles criam na ressurreição que foi prometida pelo mestre que eles encontravam escondido. E nós trouxemos para nós essa palavra, dizendo: nós somos igreja na cidade, e nós cremos na ressurreição da igreja da cidade. Nós cremos na ressurreição do corpo de Cristo. Existe uma igreja na cidade que não tem placa, não é Pão e Vinho, não é nenhuma outra placa de igreja, um CNPJ, é a igreja que está nessa cidade. Pessoas que, quando reúnem, representam o corpo. Nós cremos na ressurreição de pessoas em vida para Jesus. Nós cremos em pessoas que vão andar como ressurretos em Cristo, de verdade, se nós investirmos nelas. Se nós suportarmos elas entrarem dessa porta para dentro, com todos os seus problemas, com todas as suas feridas, com todos os seus cortes, com todos os seus ferimentos na alma, no corpo e no espírito. Se nós suportarmos elas entrarem aqui, nós somos aptos como igreja para colocar mirra, aloés e tirar toda a vergonha desse corpo, envolvendo com lençóis, aguardando a ressurreição pela fé. Eu e você fomos chamados para isso nesse lugar. E nós entendemos isso porque a gente vem caminhando como pão e vinho. E você pensa em pão e vinho, você pensa numa mesa servida, posta, comunhão, pelo sangue e pelo corpo, pelo sangue e pela carne. Você lembra disso? E nós viemos do ano passado servindo a mesa para a cidade. E a mesa precisa ter o Senhor à mesa. Mas quando você ouve a palavra santo, a frase santo zelo, parece que fica tenso. Por quê? Porque a ideia é ter um santo zelo pelas pessoas, pelo corpo. A minha paciência com alguém que tiraria a paciência de outra pessoa é porque eu zelo pelo corpo de Cristo. Então eu suporto alguém lá no meu trabalho porque eu quero que ele encontre Jesus e seja curado, seja liberto, seja transformado. Eu suporto meu pai, minha mãe, meu irmão, fulano, ciclano, a minha família, porque eu zelo pelo corpo. Eu quero uma igreja ressuscitada, eu quero pessoas crendo em Jesus e entrando para o corpo, fazendo parte do corpo, mas não como um corpo morto, um corpo ressuscitado, vivo. Aqueles homens investiram tudo. Gente, eles investiram muito. Eles investiram a reputação deles. Um cara do Sinédrio. Nós vamos aprofundar esse troço depois. Só para vocês entenderem que era a política judaica. Decisões políticas, organizacionais, decisões na vida das pessoas, morte ou vida, decidida em um grande conselho de gente que era extremamente respeitada e tinha uma vida bem acima dos outros. Ele se expõe para ir arrancar um corpo de uma cruz, retirar o corpo e levar para um local próximo ao túmulo. E o Senhor preparou para Jesus um lugar que nunca ninguém tinha sido sepultado, só para cumprir uma palavra. E colocou esse lugar bem próximo do lugar onde eles estavam preparando o corpo. Você imagina quando eles receberam a notícia de que Jesus tinha ressuscitado? Você imagina quando você receber a notícia que aquela pessoa ressuscitou em Cristo? Tem muita gente nessa igreja aqui, porque um dia o Manuel foi trabalhar na casa de uma pessoa para fazer um forro, não foi?
Foi um forro, Manuel? O que você foi fazer na casa daquela família? Do Elvio e da Cris? Foi um forro, um teto. Elétrica. Para que você ia instalar um forro se você é eletricista, né? É porque eu cheguei lá, tu estava numa escada mexendo no forro, mas não é, você estava só passando os negócios no forro. Convidaram ele, ministraram para ele. Ele foi para um lugar, para uma reunião que tinha da igreja. As irmãs foram. A Dilma não. A Dilma demorou um pouco, mas não vou contar seu testemunho hoje não, Dilma. O pessoal vai escandalizar. Mas alguém creu na ressurreição na vida do Manuel. O Manuel era líder da casa dele. A família do Manuel e da Dilma foi restaurada. Foi quebrada uma iniquidade familiar. Hoje eles vivem na casa, com a sua última filha em casa, que provavelmente vai sair de casa para se casar um dia. Porque alguém creu no Cristo ressurreto, entrando na vida de alguém. Mas quando as pessoas chegam, elas chegam em que ambiente? Elas chegam em que ambiente? Como nós vamos desfrutar de um ambiente com a presença de Deus, se nós como pessoas, nas nossas casas, nós não zelamos pela presença de Deus? O nosso chamado é um santo zelo pelo corpo de Cristo, pela igreja. Nosso chamado está sendo realinhado. Porque não adianta chamar as pessoas à mesa se o Senhor não for Senhor da mesa. Então, quando você vai para o Salmo 84, a palavra diz que o pardal encontrou ninho, a andorinha encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si e para os seus filhotes. E o salmista diz: eu encontrei os teus altares. O pardal encontrou casa. A andorinha encontrou um lugar seguro, onde pudesse levar aqueles que ama. Eu encontrei a mesma coisa que eles. Na minha tradução, eu encontrei a mesma coisa que eles. Uma casa segura para mim e para minha casa. Os teus altares. Então, se você compreender isso e decidir começar a viver isso, eu tenho certeza que você vai experimentar um tempo precioso de uma visitação de Deus, quando nós nos reunirmos. Mas isso não é a verdade completa. A verdade completa é o Senhor vindo no nosso meio, porque nós cultivamos e zelamos pela presença lá no nosso meio. Lá onde nós estamos. O lugar onde nós trabalhamos não nos corrompe, nós corrompemos o lugar onde nós trabalhamos. Nós somos as fissuras ali nas barragens do lugar onde nós trabalhamos, para que essas fissuras se arrebentem e as águas de Deus entrem. Nós somos as pequenas fissuras nas barragens, nas faculdades, para que a água que está pressionando para entrar naquela faculdade seja impulsionada por mim e por você, porque nós somos pequenas fissuras que vão chegar lá e vão fazer diferença. Nós vamos corromper a estrutura. Por quê? Porque eu zelo por uma presença, e não tem como eu ir para a escola sem essa presença. Eu zelo por uma presença, não tem como ir para o meu trabalho sem essa presença. Então, os palavrões dos meus amigos do trabalho não podem me corromper. Eu não posso mudar a minha linguagem, porque eu zelo pela presença. Então eu vou ser sim o melhor amigo deles, mas eu vou ser diferente. Não é porque eu sou religioso, que eu boto a Bíblia embaixo do braço, que eu ando vestido com uma roupa de crente. Verifica lá para mim, tá um pouco de barulho lá fora. Por favor.
Estou terminando já. Não é a minha estética, nem a sua estética que vai fazer diferença. Sabe o que vai fazer diferença? O que vai fazer diferença é seu zelo pela presença o tempo todo. E seu zelo pela presença tem coisas que não vão acontecer comigo. Porque o temor de Deus me envolve. O temor de Deus me traz às vezes angústia, aflição, me consome. Porque eu quero ser agradável a Ele. Eu quero ser instrumento de louvor e adoração a Ele, aonde eu for. Porque eu encontrei um lugar. Esse lugar não é esse templo, esse galpão. Aqui é o lugar onde a gente se reúne. Não confunda. Davi tinha uma figura, Davi precisava expressar. Ele tinha um altar para entrar. Mas ele não estava falando do altar físico. Eu sempre penso do pardal, chegando numa coluna assim, pegando um cantinho de uma coluna. Como é que vocês veem esse pardal e essa andorinha? Eu vejo um altar assim com umas colunonas, e o pardal entra voando assim, pega um cantinho da coluna ali e esconde. Pronto. O pardal já está ali. Aí a andorinha passa lá de cima e vai descendo e faz um ninhozinho na outra coluna. E Davi está entrando no meio do altar, dizendo: não só eles como eu, encontrei um lugar. Não tem nada a ver. A andorinha está lá no ninho, o altar, o pardal está passeando num lugar seguro, porque o Senhor me faz seguro. Apesar de ser tão denso, não sei se você consegue perceber a leveza que esse salmo traz para a nossa alma. É muito denso, é perigoso, é um lugar perigoso, é um lugar terrível. Mas a gente conhece as pessoas que levantam altares para Deus. A gente conhece as pessoas que vivem uma vida no altar. São pessoas que nós nem esperamos às vezes. Muitas vezes não são pessoas que estão aqui em cima falando alguma coisa ou ministrando alguma coisa. São pessoas da nossa vida diária, que você sabe que elas têm um altar com Deus. Porque elas reagem de uma forma diferente. Elas veem de uma forma diferente. Porque elas estão acostumadas a ouvir uma voz para agir e para reagir. Então nós precisamos entender o que nós vamos ser, o que nós queremos ser e o que Deus nos chamou para ser. Porque o que eu quero ser, eu não estou nem sendo. O que eu queria lá, quando nós saímos da igreja que a gente estava, a gente só queria uma coisa: eu só queria ser chamado de irmão Flávio. Eu só queria sentar, ouvir uma boa palavra, sair cheio de Deus e viver minha vida de crente. Pronto. Mas quando Deus começa a revelar para você o amor que Ele tem pela sua vida, e o quanto isso pode impactar a vida dos outros, de todas as formas, te impede de ficar parado. Então hoje nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a guardar com zelo esse lugar e buscar ansiosamente esse lugar. Nós aprendemos tantas coisas nesse final de semana. A intensidade tem se tornado uma coisa vulgar na igreja. E por isso o que acontece? Como a intensidade se tornou uma coisa vulgar, as pessoas não querem mais levantar suas mãos, não querem mais pular no meio de uma adoração, não querem mais cantar gritando alto, rasgando a sua voz, porque muitas vezes a intensidade ficou
vulgar. Pulando na presença de Deus. Beleza, mas você está pulando na presença de Deus mesmo? Você está só curtindo essa batida? Nós queremos mudar isso. E nós precisamos começar da gente. Então Deus foi nos movendo, irmãos. E aconteceu uma coisa o ano passado. Não lembro que mês que foi no começo do ano, né? Foi? No começo do ano, nós colocamos no nosso coração de registrar a marca Pão e Vinho, deixar registrada, para a gente não ter nenhum problema de registro de marca para as próximas gerações. A gente queria deixar registrada no nome da Pão e Vinho. E aconteceu que quando nós fomos pesquisar, que o advogado e a empresa que presta serviço para a gente foi pesquisar, era para explicar depois? Agora eu já vou, já comecei. Não é para falar nada, é para ficar quieto. Eu estraguei tudo? Gente, anula ou continua? O que vocês querem? Tá bom, eles querem apresentar para vocês o nosso coração. Já entreguei para vocês, né? Eu vou só anular. Nós passamos por um aperto desde o ano passado, muito grande, com relação ao nome Pão e Vinho, porque nós vivemos como Pão e Vinho durante bastante tempo. E o caminho Pão e Vinho para nós foi um caminho muito excelente, de muito amor, de muita comunhão. Isso fez com que a gente se tornasse o que a gente é hoje, como a gente caminha. E muitas pessoas se achegaram a nós, porque entenderam que esse lugar era um lugar de mesa, muito mais do que de púlpito. Muita gente chegou no nosso meio crendo que esse lugar aqui, que a gente chama de altar, as pessoas que estavam aqui, elas não queriam ser maior que ninguém. A gente preferia descer e encontrar as pessoas, e chamar para nossa casa, e convidar as pessoas para jantar em casa, para almoçar em casa, para ter um relacionamento face a face, para que a cura fosse feita no dia a dia, nos nossos relacionamentos. E isso nos trouxe uma identidade de uma igreja que zela pela presença de Deus. E que não tem como você receber as pessoas à mesa sem o Senhor à mesa. Então, muita coisa aconteceu de lá para cá, de um ano para cá. E nós foi necessário que a gente começasse a entender para onde o Espírito Santo estava nos direcionando e como nós deveríamos caminhar desde então. Toda a minha palavra hoje, a respeito de um tipo de vida e a respeito de uma maneira de ser como cristão e de um chamado ministerial, tem a ver com essa casa, mas tem a ver com a sua vida. Porque nós não queremos mais nos reunir aqui, se não for para buscar incansavelmente a presença de Deus. Nós não queremos mais deixar passar absolutamente nada na minha vida e na tua vida, que a gente não seja responsável, que a gente não seja vulnerável, e que a gente não respeite a direção do Espírito Santo. Porque eu e você precisamos assumir a responsabilidade de ser o que somos e caminhar como nós caminhamos, filhos e filhas de Deus.
Se eu e você não assumimos essa responsabilidade, não precisamos nem falar que somos crentes. Nós vamos passar vergonha. Porque se você falar que você crê em Jesus, você vai precisar sustentar a sua palavra e ser responsável com esse nome. Para isso, as pessoas vão ter que acessar o seu coração e descobrir quem mora aqui dentro. Você vai ter que ser vulnerável no seu dia a dia. Quer ser fechadão, fechadona? Quer que ninguém saiba da sua vida? Não fala que você é crente. Você vai passar vergonha. Porque você vai errar, você vai falhar, você vai pecar. E quando descobrirem que você é crente, vão rir da sua cara. Porque aqueles que são filhos de Deus, assumem quem são, vivem em vulnerabilidade, e vivendo em vulnerabilidade, têm a oportunidade de exercer o que a cruz fez por nós, que é o perdão. Eu errei? Eu sou o primeiro a pedir perdão. Eu faltei com você? Eu sou o primeiro. 2025 me ensinou isso. Eu entrei em 2026 com meu coração rasgado no meio. Porque eu cometi 2 falhas ministeriais que estão ligadas a relacionamento com pessoas. E Deus me ensinou. Se é preciso, a pão e vinho passar vergonha, mas você cuidar de uma pessoa, cuide de uma pessoa que sofra as consequências. Cuide de uma pessoa. Rasga a sua vida, entrega a sua vida, sofre por outra vida. Porque aí seu ministério vai estar descrito, vai estar falado, vai estar expresso. E essa pessoa que você se entregou pela vida dela, e você cuidou dela, se você falhar com ela, ela não vai acusar o seu ministério. Ela vai falar de você mesmo. Você vai poder resolver com ela, com vulnerabilidade. E a vulnerabilidade vai te fazer apto para ouvir o Espírito. Nós precisamos ouvir o Espírito. Amém?